que estará ligado conosco nessa live, nessa tarde. Que o Todo-Poderoso abençoe a sua vida de maneira bem especial, de maneira viva, de maneira eficaz. Estamos no segundo dia da campanha Derrubando as Muralhas. E eu gostaria que você estivesse bem atento hoje à ministração, porque Deus tem algo bom para nós, estratégias claras para que possamos derrubar as muralhas que nos cercam, que nos assediam, que tentam barrar o projeto e o propósito de Deus em nossas vidas. Vamos orar agora. Senhor Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor mais uma vez. Quero te falar, ó Deus, do quanto nós necessitamos e precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor nos escute, que o Senhor nos atenda. Meu Deus, tua palavra chega a dizer, no livro de Romanos, no capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo, ou o doce Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh Deus, obrigado, porque o seu Santo e doce Espírito tem esse auxiliar, tem o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ajudar. Porque há dias, ó Deus, que temos uma muralha diante de nós, temos uma barreira tão grande diante de nós, que muitas vezes não conseguimos expressar os nossos sentimentos, não conseguimos expressar o que estamos vivendo, meu Pai, internamente, devido às lutas e às batalhas que estão diante de nós, que estão postas. Meu Deus, chega dias, tem dias, que mesmo estando com o sol escaldante lá fora, claro, parece que diante de nós, no nosso interior, diante do nosso espírito, da nossa alma, há uma escuridão total e completa. E essa escuridão nos deixa cegos, nos deixa sem forças, nos deixa sem ânimo. Lá dentro de nós, nós sabemos que precisamos orar, que precisamos buscar, que precisamos interceder, que precisamos clamar. Mas mesmo assim, parece que há um nó na garganta que trava, que não deixa a voz embargada sair. Por mais que tentamos, ó Deus, as palavras não fluem, elas não exalam, elas não vêm para fora. Mas nessa tarde eu quero te pedir que todas as muralhas que impedem o teu povo, meu Pai, de fluir, de avançar, de ir em frente, que essas muralhas caiam nas suas vidas nessa tarde. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia, abre comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 1. Versículo 1. Vamos ler de 1 a 5. Josué, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Diz o seguinte: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, ou cercada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro,
ouvindo voz, o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente de si. Só até aí. Eu quero começar analisando esse texto, volta lá no versículo 1, por favor. Os fundamentos daqueles que, quando se sentem cercados pelo mal, o que ele pode fazer para derrubar essas muralhas? Sejam muralhas que estão prendendo o lado espiritual, muralhas que estão prendendo o lado emocional, afetivo, nos relacionamentos, sejam muralhas que estão tentando barrar o propósito e o projeto no seu trabalho, nos seus negócios, não importa. As muralhas malignas precisam, devem e vão cair. Mas elas não cairão apenas porque somos de Deus. Elas não cairão apenas porque somos do Espírito. Elas não cairão apenas porque somos crentes. Mas elas cairão porque somos filhos de Deus, porque temos o Espírito Santo, porque temos a fé no Senhor e por isso somos crente, mas crente que tem atitudes claras, que leva as muralhas a caírem diante de si. Olha o que está escrito no versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Eu não sei se você sabe, mas se não sabe vai ficar sabendo agora. A cidade de Jericó, ela tinha uma muralha. E a muralha de Jericó, ela, quando nós estudamos o mundo antigo, ela tinha exatamente cerca de 4.018 metros ao redor. Esse era o tamanho da muralha. 4 quilômetros e 18 metros, ou 4.018 metros. Segundo, as muralhas de Jericó, além de ter 4.018 metros, elas possuíam exatamente 12 metros de altura. Exatamente. Os arqueólogos chegam e fizeram, ou seja, acharam parte das muralhas e chegaram à conclusão que ela tem 12 metros de altura. Só para você ter noção o que é 12 metros de altura, uma casa normal, um apartamento normal, cada andar de apartamento, a média de altura é 3 metros de altura. Então, se tinha 12, as muralhas de Jericó era mais ou menos da altura de um prédio de 4 andares. Para você ver que era uma muralha alta. 12 metros, um prédio de 4 andares. E a largura da muralha, tanto é que eles passavam, ou seja, com cavalos e também com as carruagens, ou seja, dos soldados, para fazer a vigília ao redor da muralha, ela tinha 8,5 metros de largura. Então, 4.000 metros e 18 era o comprimento, 12 metros de altura por 8 de largura. Olha que muralha! Para que Israel pudesse se apoderar daquela cidade, se apoderar daquele alvo, daquele objetivo, ele precisava jogar essas muralhas no chão. E olha a estratégia que eles fizeram, que é a estratégia que eu e você devemos usar no dia de hoje. Quando nós temos uma muralha parecida com a de Jericó, 4.018, 12 metros de altura e mais 8,5 metros de largura. Ele diz, Jericó estava rigorosamente fechada por causa de quem? Por causa dos filhos de Israel. O povo, ou seja, os filhos de Israel, cercaram a cidade. Cercaram a cidade porque eles
estavam determinados que iriam derrubar aquelas muralhas. E por que é importante falar sobre esses detalhes? Porque quando nós vamos para cima de uma muralha, de um objetivo que está após as muralhas, nós não podemos, de maneira nenhuma, nos comportar como 10 espias se comportaram na época de Moisés. Quando nós estudamos a história aqui, lá no capítulo 2 do livro de Josué, tinha a história dos espias que foram espiar a terra de Jericó. E era exatamente por causa do relato daqueles 2 espias que Israel agora estava se posicionando, cercando aquela muralha para alcançar o seu objetivo que estava dentro dela. Olha comigo, por favor, lá no livro de Números, capítulo 13. Olha os Números, capítulo 13, versículo 25 em diante. Para você ver como os filhos de Deus não podem se comportar diante dos objetivos das muralhas que eles querem derrubar. A Bíblia Sagrada diz então que foram enviados 12 espias. Eles voltaram de espiar a terra, debaixo da autoridade de Moisés, no final de 40 dias. Olha o que está escrito agora, versículo 26. E eles caminharam e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. Deram-lhe notícia a eles, e toda a congregação mostraram-lhe os frutos da terra. 27. Contaram e dissemos: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente a terra lá mana leite e mel, e este é o seu fruto, exatamente como manava leite e mel todos os bens que estavam dentro de Jericó. E o nosso objetivo na vida é isso, é alcançar o melhor de Deus na terra, ou seja, o lugar que mana leite e mel. Mas olha agora que eles chegaram e viram que a terra era boa, que a terra era maravilhosa, e trouxeram fruto. Agora olha o 28. Agora ele começa a dizer: a terra é boa, mana leite e mel, os frutos são maravilhosos, mas tem um porém. O povo que habita é terra, ou seja, é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes, ou seja, cheia de muralhas. E também vimos ali os filhos de Anak, versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo os filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, é povo que vimos, e o povo que vimos são de grande estatura. 33. Também vimos ali o que? Os gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e também éramos aos seus olhos. Por que Israel cercou a Jericó? Porque eles não tinham o mesmo espírito que esses aqui. Quem quer derrubar uma muralha não pode ter esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, esse tipo de reação diante das muralhas do que o inimigo coloca. Eles chegaram lá, esses 10 espias, olharam para os frutos, olharam para aquilo que iriam herdar. Mas é interessante que eles olharam com um olhar baixo, pequeno, mas os olhos colocado com lupa, que faz crescer, que faz aumentar, estava nos obstáculos. Exatamente isso. Eles tiraram os olhos do processo, do projeto,
do sonho, do desejo, da vontade, do alvo, do objetivo. E eles olhavam para os obstáculos, para as muralhas, para os gigantes. E cada vez que eles olhavam para as muralhas que cercavam a região, cada vez que eles olhavam para os gigantes, cada vez que eles olhavam para o inimigo, ele chega e diz: nós éramos como gafanhoto aos nossos olhos. Aqueles homens, os gigantes da época, aquelas cidades fortificadas, elas nem tinham visto aqueles 12 homens. Então eles nem olharam eles como gafanhotos. Mas a questão é que esses 10 se viam como gafanhotos, como pequenos, como frágeis, que podem ser o quê? Esmagados pelo inimigo. Oh, meu irmão, minha irmã, está vendo o seu objetivo? O que está dentro das muralhas que você quer conquistar? Está lá dentro e é grande. A muralha é espessa. A muralha é alta. Mas assim como você se vê, assim você é. Se eu me vejo como pequeno, pequeno eu sou. Mas bispo, mas você é pequeno mesmo. É, realmente. Eu tenho uma estatura muito pequena, mas eu não me vejo pequeno. Pelo contrário, quando eu me olho, eu me vejo como um gigante. Eu posso ser pequeno na minha estatura, mas sou gigante na fé, gigante na ousadia, gigante na graça, na vida. Eu não me olho como gafanhoto. Se eu tivesse que me comparar como qualquer coisa, jamais seria como inseto. Se eu tivesse que me comparar, eu me compararia ao leão, contra as muralhas. E diante do Senhor Jesus, me veria como um cordeiro. Você está falando isso para se gabar? Não, querida, é como eu me vejo. Porque aquilo, a maneira como eu me vejo, definirá a minha luta, a minha batalha, a minha postura diante da muralha. Eles se viam como gafanhoto. Não tinha chance daquela batalha ser vencida por esses. Por quê? Porque você já chega diante da batalha com o espírito de derrota, que eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, não tem jeito. Quantos estão entendendo, diga aleluia. Você entende o que eu estou lhe falando? Entende o que eu estou lhe dizendo? A maneira como você se vê, Helene, a maneira como você se enxerga, Mari, a maneira como você se olha, Eunice, a maneira como você se divisa, Marivaldo, essa é a maneira como você se posicionará diante do inimigo. Por isso eu quero lhe dizer, o povo de Israel que estava com Josué, eles cercaram as muralhas, porque eles rejeitaram esse espírito aqui, rejeitaram esse comportamento, esse tipo de atitude. Segundo lugar, olha comigo por favor o que está escrito. Olha por favor, versículo 2 agora. Josué capítulo 6, versículo 2. Josué 6, 2. Diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó. Olha Deus fazendo uma promessa aqui. Olha o Senhor Deus fazendo uma promessa. Eis que eu lhe tenho dado na tua mão a Jericó. Eu tenho dado a você o que está dentro. Eu tenho dado a você aquilo que você deseja alcançar e possuir.
Preste atenção. Diariamente, a palavra de Deus, ela é uma profecia por si só. Diariamente, a gente chega na vida de um ungido de Deus e chega para ele assim, ó, na lata. Deus vai te dar assim, 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 assim. Sabe o que ele faz? Será? Imediatamente sobre a dúvida o quê? No coração. Mas aí vem uma outra pessoa e fala assim, ó, eu tive um sentimento que Satanás quer te roubar, matar e destruir. É mesmo? Aí ele acredita. Ele acredita naquilo que Satanás diz que vai fazer, mas é tomado de incredulidade diante do que Deus promete que vai fazer na vida da pessoa. É assim que funciona. Isso me faz lembrar, já contei uma certa feita, eu vou contar novamente. Eu morava em Franca, tinha uma irmã em Cristo, uma diaconisa, que ela sonhava com todo mundo da igreja. E ela sempre sonhava com coisa maligna, diabólica. E aí um chegou para mim, outro, falando, rapaz, aquela irmã falou isso, e as pessoas chegavam atemorizadas, com medo daquilo que ela dizia. Porque ela falava que o maligno queria fazer alguma coisa, soltava a bomba e largava o abacaxi, aí eles iam para eu resolver. Um certo dia, cansado daquilo, chamei a profetisa, que sonhava demais. Falei, olha, você está proibido de sonhar com os irmãos da igreja. Falou, por quê? Primeiro que você só sonha coisa maligna e diabólica. Segundo, você solta a bomba e não tem responsabilidade nenhuma e vai embora. Ela foi encafifada. Passado uns dias, ela chega lá e fala assim, pastor, sonhei com você. Aí ela foi e perguntei para ela, e o seu sonho é bom ou é ruim? Ela falou, faz diferença. Eu falei, faz. Por quê? Porque se o sonho é ruim, não é comigo. Se é do diabo, não é comigo. Se é do maligno, não é comigo. Porque sonhos comigo só vêm sonhos de Deus. Porque o sonho maligno, diabólico comigo já foi sonhado. E foi escrito. Em João 10:10. Que o diabo quer me roubar, quer me matar, quer me destruir. Tem coisa pior que isso, Ana? Hã? O diabo quer me roubar. Depois que me rouba, me mata. Depois que me mata, destrói tudo que é meu. Sobrou o quê? Nada. Então esse sonho já está sonhado. E eu já disse para ela, o sonho maligno já está sonhado. Nada que você diga é comigo. Então deixa eu dizer a você aqui. Pare de dar crédito àquilo que o maligno fala e dê crédito àquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Ele disse, eu tenho dado na sua mão a Jericó. Se o Senhor chega, te dá uma promessa, toma posse dela, porque todas quantos são as promessas que tem na Bíblia, tem nele o sim. Abre comigo, por favor, lá no livro de 2 Coríntios 1:20 para você ver. 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Para a glória de Deus por nós. Então o que ele está dizendo? Que todas as promessas que tem na Bíblia, que foram dadas aos antepassados, ela foi dada para aquela pessoa com aquele nome naquela época. Porque você não estava lá, porque eu não estava lá. Se fosse aquela promessa era para mim, usaria o meu nome. Mas como Josué não existe, a promessa é para mim agora. De Paula, eu tenho dado a muralha de Jericó na sua mão e o que está dentro dela. Então imediatamente aquela promessa ela se passa para mim. Ela vem para mim e ela tem o sim de Deus para a minha vida. Olha comigo ainda para fundamentar melhor. O livro de Hebreus capítulo 4, versículo 21. Hebreus 4, 21. Diz o seguinte. Hebreus 4, 21. Hebreus 4, 21. Hã?
Ah, é? Então notei errado? Espera aqui então, eu que notei errado aqui, espera aí, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui. Só um instante. Hebreus, é o capítulo 4, viu, gente? Não, espera aqui, deixa eu ver aqui. 4. Não, não é Hebreus, é Romanos, gente. Romanos. É Romanos 4, 21. É eu que estou. Estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para cumprir. Ou seja, se você quer derrubar a muralha, olha para a muralha sendo você maior que ela. Segundo, lembre-se que derrubar a muralha é uma promessa de Deus. Deus deu a Jericó para ser derrubada na mão de Josué. Josué não existe hoje, quem existe é você. Então a promessa ela é sua. E o que está dentro das muralhas de Jericó. Terceiro, olha o que está escrito agora, Josué capítulo 6, versículo 3 agora. Josué 6, 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade cercando uma vez, assim farei por 6 dias. Então preste atenção. Você quer derrubar a muralha? Além de você se posicionar diante dela, vendo que você é maior que ela, e não como menor que ela, ainda que você seja menor, mas da maneira como você vê a muralha, assim será a sua muralha. Segundo, você vai chegar claramente diante do Senhor e entender que a promessa de derrubar a muralha, ela é sua agora. Terceiro, vós todos os homens de guerra. Gente, só derruba a muralha quem é homem, quem é mulher de guerra. Menino não derruba a muralha. Gente frouxa não derruba a muralha. Gente frágil não derruba a muralha. Quem derruba a muralha é gente de guerra. Olha comigo, por favor, o que está escrito no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 20 agora. Capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires os cavalos e os carros e o povo maior e mais numeroso do que tu, deles não terás medo, não terás temor. Por quê? O Senhor teu Deus que tirou do Egito, Ele está contigo. Então essa é a primeira coisa. Você é um homem de guerra? Não temas, ainda que o seu inimigo seja maior do que você. Em número, ou seja maior em dinheiro, seja maior em poder, não importa. Marivaldo, por falar nisso, aqueles que têm poder ou acham que têm poder mais do que você, se levanta contra você, não os temas, não temais, porque o Senhor lá atrás falou que estava contigo na peleja, e Ele está contigo e essa muralha vai cair. Agora, olha o que está escrito agora, o versículo 2. Versículo 2. Será que quando achegardes a peleja, o sacerdote adiantará e falará ao povo? Dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vocês vão se achegar à peleja contra os vossos inimigos. Então não se amoleça o vosso coração, não temais, não tremais, não vos aterrorizeis diante deles. Continue. Pois o Senhor vosso Deus vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para te salvar. Então escuta, não fique com medo dos seus adversários, não fique com medo da muralha, não fique com medo do seu inimigo, porque o Senhor vosso Deus que te chamou para a peleja, Ele vai com você para te salvar, para te guardar, para te proteger e para derrotar os inimigos diante de você. E você tem que se portar como um homem de guerra. Olha o que está escrito aí, por favor, no versículo 8 agora. Vamos lá no 8. E continuaram os oficiais a falar, dizendo: qual é um homem medroso e coração tímido? Vá e torne para sua casa.
Então o que ele está dizendo? Que um homem de guerra, que uma mulher de guerra, ele não pode ir para a batalha atemorizado, tomado pelo espírito de medo, tomado pela ação de timidez. Primeiro, porque se essa pessoa se diz um guerreiro, e ele vai para a guerra, chegando lá quando ele avistar o inimigo, avistar a batalha, avistar a guerra, o medo vai fazer ele ficar o quê? Vai fazer três coisas. Ou ele fica paralisado como foi Saul, ou ele foge como Elias, ou ele afunda como Pedro. Vou repetir. O homem de guerra não pode chegar à peleja tomado de medo, de timidez. Porque se ele for tomado de medo e timidez, ele vai ser como Saul e vai ficar paralisado. O inimigo vem e ele não reage. Ou ele vai fazer como Elias e vai fugir diante de um inimigo que é menor do que ele, porque o medo faz o inimigo agigantar. Ou então ele vai ser como Pedro, que tira os olhos do Senhor e coloca no inimigo, e aí ele afunda. E por quê? Eu não posso sair à guerra com gente medrosa. Todas as vezes que eu vou para uma batalha, meu irmão, guerrear uma guerra de um irmão, logo eu verifico quem é o medroso. Quem é o medroso? Por quê? Eu dou um jeito de tirar ele de perto. Eu tiro ele de perto dos outros que estão ali. Foi por quê? Porque se eu vou lá e oro, enche a pessoa de fé. Se eu deixar ele sozinho, daqui um pouco ele começa a inflamar o coração dos outros. É o que está escrito aqui, ó. Para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Ou seja, o tal do medroso, o tal do tímido, ele tem uma unção negativa para inflamar com medo o coração das pessoas que estão perto, que é um negócio de louco. Então, quando você vai sair à guerra, à batalha, que tem várias pessoas, pede discernimento. Quem é o medroso? Escuta o que cada um fala. Aquele que você falar, fala assim, eu não tenho nada a dizer, é porque é medroso. Não sei não, é medroso. Mas eu acho que o inimigo é medroso. A gente não consegue, é medroso. Tira, porque ele vai inflamar o coração dos outros. Você quer ganhar a batalha? Você tem que ir se posicionando. Tem que ser claro naquilo que quer. Ou seja, é uma promessa de Deus para a minha vida, com toda a certeza. Mas eu tenho que ser um homem de guerra. E eu não posso ter gente tímida, porque o tímido, ele tem medo de ir para frente, tem medo de ir para a batalha. O que pode acontecer com ele? E ele inflama o coração dos outros. Juntamente com o medroso. Você está entendendo? Se tem alguém no seu trabalho que é negativo, não sei se vai, tira ele do seu quadro de funcionário. Tira ele do quadro de funcionário. Se na igreja tem um pastor que é sempre negativo, ele tem que ir para o banco, meu irmão. E não pode participar de jeito nenhum, porque ele é sempre o quê? Negativo. Ele é sempre do contra. Ele tem medo. Então preste atenção. É assim que funciona. Agora olha o que está escrito ainda lá. Por último, para a gente orar, encerrar. Josué capítulo 6, versículo 3, parte B. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando, uma vez assim, fareis o quê? 6 dias. Olha o versículo seguinte, o versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas, chifres de carneiro, adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, tocando a sua trombeta. Então preste atenção. Por último, ele fala, você vai rodear a cidade 6 vezes, depois, num só dia, vai rodear 7 vezes. Você está falando de perseverança. Quem quer derrubar muralhas,
vê que a muralha é menor do que ela mesma, que a própria pessoa. Terceiro, que Deus me deu uma promessa e essa promessa ela é para mim, de que eu derrubarei a muralha. Terceiro, quando eu vou como um homem de guerra, não vou como um medroso, como um tímido. Claro, que fica preso, aprisionado e amarrado. De jeito nenhum. E quarto, eu vou perseverando até a muralha cair. Por quê? Porque muitas vezes, a gente ora contra a muralha uma vez e ela fica em pé. Se ora 2 vezes, ela continua de pé. Se ora 3 vezes, ela continua de pé. 4 vezes, ela continua de pé. E aí o que acontece? Se você tiver um medroso e um tímido junto, fala assim, não vai cair. Ele está lá, já está difícil a sua luta, você ainda tem uma torcida negativa. Mas você tem que entender que você precisa perseverar. Elias, quando foi orar para chover, ele orou 7 vezes, gente. Até que fez uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Continue insistindo, continue perseverando, continue declarando, continue tocando, continue profetizando. Muralha, você vai cair. Não caiu ontem, não caiu há uma semana, mas hoje cai. Se não cair hoje, vai cair amanhã. A sua insistência, a sua perseverança, a sua unidade, o seu... Você que tem um marido que não é convertido, tem um filho que não é convertido, a esposa ou alguém endurecido, persevere na luta. Essa muralha de resistência vai cair. A conversão dele é certa. Persevere, insista. E às vezes perseverar é difícil, porque as notícias só vêm negativas, só vêm contrárias. Mas não importa. Lembre-se que você é maior que a muralha. Mas não quer dizer que ela não tem resistência. Por isso ele falou, rodeia ela 7 vezes. 6 vezes e depois 7 vezes num dia. Persevera diante dela. Levanta as suas mãos com toda a autoridade, profetiza, e a muralha vai cair diante de você em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos falar com Deus agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore comigo agora e fala, Senhor Jesus, nesta tarde, eu digo ao Senhor, de todo o meu coração, que as muralhas que se levantam diante de mim, fala eu sou maior do que elas, porque maior é o que está em mim, que é Jesus Cristo, do que aquele que está no mundo. Fala, ó meu Deus, essa muralha, ela vai cair, porque a promessa do Senhor, que as muralhas de Jericó não ficarão de pé diante de mim, que sou ungido de Deus. E eu estou, meu Pai, posicionado como uma pessoa de guerra, de luta, de batalha, e não como aquele, meu Pai, que é medroso, que é tímido. Fala, eu digo agora que eu estou perseverando, que eu estou insistindo, até que a muralha caia. E eu digo agora, e eu ordeno, muralha que me segue, muralha que se levanta, muralha que está diante de mim, caia por terra agora. Profetiza, fala, caia por terra agora. Fala, e outras muralhas sejam desfeitas e destruídas. Caia. Muralhas da área financeira amarrada, cai agora. Muralha da contenda, da desavença familiar, caia por terra. Muralha que impede o fluir no Espírito,
muralha que impede no seu negócio, eu profetizo, caia por terra agora. Fala, ó meu Deus, toda muralha é desfeita, é destruída, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Quantos creem, diz aleluia. Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, tenha ministrado ao seu coração, que você fique firme, viu, Oscar? Rizomar, fique firme. Antônia Diogo, fique firme aí. Adriano Santos, fique firme. Que Deus possa abençoar vocês. E lembrando que é de extrema importância o seu dízimo e a sua oferta. Oh, como é muito importante para que nós possamos cumprir todo o propósito de Deus no tocante à manutenção financeira. Vai ser colocado no rodapé da nossa live aí o nosso Pix, e que você possa então dizimar e ofertar nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero abençoar agora a sua tarde, a sua noite, o resto de semana. Senhor Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos agora. A sua quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, cada dia, cada hora, que sejam guardados, que sejam protegidos. Que a mão do Senhor esteja sobre eles para abençoá-los. Oh meu Deus, dê um final de tarde maravilhoso e uma noite tremenda diante do Senhor, em nome de Jesus. Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós teremos a nossa live, tá certo? Às 19h30. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.